A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21 e versículo de número 4, que diz assim: Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. Fez o que era mal perante o Senhor. Agora vamos ler o versículo de número 12, que diz assim: Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Agora nós vamos ler o versículo de número 18, que diz assim: Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar, irmãos, que esse rei chamado Jeorão foi um rei ruim. Não foi um rei bom, aleluia. Ele matou seus irmãos, ele fazia o que era mal perante o Senhor, ele induzia a idolatria do povo de Deus. Então você vai observar, aleluia, que ele andava em caminhos tortuosos. Mas tudo que nós fazemos, irmãos, há uma paga. Tudo que nós fazemos é uma colheita, então havia chegado um tempo de colheita para a vida deste homem. Você vai observar, aleluia, que o profeta Elias mandou uma carta para ele. E nesta carta o profeta Elias disse para ele qual seria a sentença dele. Aleluia, e assim aconteceu. A Bíblia diz que esse homem morreu em terríveis agonias. Aqui nós vamos observar, irmãos, que a lei da semeadura existe, aleluia. Que há uma colheita, porque tem pessoas que fazem a maldade. Esse homem fez a maldade contra os seus próprios irmãos, contra o seu próprio sangue. E quantos irmãos são assim, aleluia? Quantas pessoas são assim? Elas fazem maldade mesmo. Elas não estão nem aí, aleluia. Se você vai sofrer, se a sua família vai sofrer, se seus filhos vão sofrer, elas querem ver o resultado da maldade. E foi isso aqui que Jeorão fez, aleluia. Ele teve coragem de se levantar contra o próprio sangue dele, irmãos, aleluia. A perversidade estava entranhada dentro dele. E tem pessoas que elas agem com impiedade, elas são verdadeiramente ímpias, aleluia. Elas são más, elas são perversas. E tem pessoas que não se arrependem da maldade. Aí o profeta Elias mandou uma carta para ele, dizendo a ele qual seria a sentença. E que sentença terrível, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele ama. E que ele não quer que o pecador, ele venha morrer no seu pecado. Mas a vontade de Deus é que ele se arrependa e viva. Porém, tem pessoas que elas não querem e Deus já assinou sentenças. Eu vou repetir para alguém entender. Tem pessoas que não querem se arrepender e Deus já assinou sentenças, aleluia, contra a vida delas. Quem estava dizendo aqui era o profeta Elias. Ele estava dizendo: o tempo, aleluia, de você pagar o mal que você fez está chegando. Declare comigo: existe um tempo de justiça determinado por Deus. Existe um tempo de justiça determinado por Deus. Irmãos, havia chegado um tempo em que esse homem, aleluia, ele ia pagar todo o mal que ele havia feito. Parecia até que Deus tinha deixado pra lá. Passaram-se os anos, ele já havia matado os seus irmãos. E você vai observar que o profeta Elias ainda disse: teus irmãos melhores do que tu. Parece até que os ímpios às vezes imperam, né? Quantas pessoas aqui já passaram por isso ou estão passando?
Você olha e diz assim, meu Deus, até quando essa impiedade vai continuar de pé? Até quando essa maldade? Até quando essa pessoa perversa vai continuar fazendo mal? Quem ouvia, aleluia, falar da perversidade de Jeorão, talvez pensasse, cadê a justiça? Será que esse homem não vai pagar o que ele fez? Talvez as pessoas ficassem olhando e observando, conjecturo eu, penso eu assim. Porque quando a gente vê uma pessoa ímpia, uma pessoa que é má, nós pensamos, será que Deus não vai cobrar? Ou essa pessoa vai se arrepender, aleluia, ou ela vai ter que pagar em vida, porque mesmo que se arrependa, irmãos, muitas vezes a consequência vem. Mas aqui não havia arrependimento. E você vai observar que ele se levantou contra os da sua própria casa, contra os seus próprios irmãos, sem piedade, sem dó. E tem pessoas que não têm dó, não têm piedade. É por isso que Deus já assinou sentenças. É por isso que quando você vê alguém assim, muito padecendo, muito sofrendo, você tem que perguntar para Deus, Senhor, eu posso orar por fulano? Eu posso orar por ciclano? Porque às vezes, irmãos, é Deus tratando aquela pessoa. Às vezes é aquela pessoa pagando por alguma coisa, alguma injustiça, porque você vai observar que isso acontece, isso existe, tá na Bíblia. Jeorão ia pagar a maldade que ele havia feito contra os seus irmãos, e tem gente que vai começar a pagar a maldade que fez. Existe um tempo determinado para todas as coisas. O tempo da justiça de Deus chegou, você vai observar aqui, aleluia. Versículo de número 18. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. Era uma enfermidade incurável, segundo o que o profeta Elias havia dito. Segundo a palavra do profeta Elias, porque Deus havia usado o profeta Elias para dizer para ele, aleluia, o profeta Elias disse, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ou seja, se prepare, Jeorão, porque o tempo de você pagar chegou, aleluia. Porque Deus manda te dizer que é uma sentença sobre a sua vida. E a sentença sobre a vida de pessoas perversas. Porque Deus, ele dá a cada um conforme o fruto das suas ações, que possamos plantar coisas boas. Porque o tempo da colheita chega. E havia chegado o tempo da colheita na vida desse homem. E que colheita, irmãos, e que colheita, aleluia. Esse homem aqui morreu em terríveis agonias, você tem noção. Ele ainda em vida passou por, aleluia, tormentos. Ele estava passando por tormentos ainda em vida. E tem pessoas, aleluia, que pensam que vai morrer e pronto. Mas não, tem gente que paga na terra mesmo, que Deus faz pagar, irmãos. Isso é Bíblia. Deus fez ele pagar em vida, aleluia. E depois da vida, só ele e Deus sabe o que aconteceu. Mas em vida a Bíblia deixa bem claro que ele pagou, então todos puderam contemplar. E eu tenho certeza que quem ficava sabendo do flagelo, quem ficava sabendo do sofrimento daquele homem, lembrava, ele mandou matar os irmãos dele. Ele mandou matar alguns príncipes, então ele está pagando o que ele fez. E vai ter gente que vai olhar para inimigos teus e vai dizer, ih, ali é porque tocou onde não devia. Ih, aquela pessoa ali foi muito má. E agora Deus está permitindo a vergonha pública. Porque você vai observar, irmãos, que foi terrível o que aconteceu. Versículo de número 19 diz assim, e aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, foram 2 anos, aumentando o flagelo, aumentando o sofrimento. Você vai observar aqui que a enfermidade, ela ia aumentando dia após dia, era todos os dias de sofrimento. Vamos dizer que esse homem foi morrendo aos poucos, irmãos. Foi em vida que ele pagou. Eu tenho certeza que quando ele estava no leito, ele lembrou-se do que ele fez. Não tem como não lembrar. Eu não estou dizendo que ele se arrependeu, porque a Bíblia não relata que há aqui arrependimento. Mas eu tenho certeza que ele lembrou, porque Deus faz inimigos lembrar da maldade que te fizeram. Quando ele estiver pagando um alto preço, porque o Senhor está dizendo, eu sou amor, mas também sou justiça, diz o Senhor dos Exércitos. E eles pagarão e eles escolherão. Isso aqui é resposta de Deus, porque Deus não esqueceu o que te fizeram, não, viu? Deus não esqueceu do que te fizeram, da maldade que fizeram contra você. Esse homem aqui, além de induzir o povo à idolatria, ele havia também tocado no seu próprio sangue. Ele havia matado seus próprios irmãos, então aquilo ali já estava sobre a vida dele, uma mancha de sangue, culpável, de culpa. Aleluia. E Deus está dizendo, eu não inocento o culpado não. Quando ele é, aleluia, o culpado, eu vou julgar aquela causa como um culpado. Não adianta, Deus não é um juiz injusto, Deus é justo. E ele tem uma balança que pesa todos os feitos de cada um. E ele retribui cada um conforme o fruto das suas ações. Declare comigo, o tempo de Deus retribuir os meus inimigos chegou. Aleluia. O tempo de Deus retribuir os meus inimigos chegou.
Você vai observar que foi aumentando durante 2 anos, dia após dia. Ou seja, aquele sofrimento lento, sabe, irmãos? Aquele sofrimento, sabe, realmente dolorido. Porque Deus tem poder, irmãos. Não adianta, não. Deus tem poder sobre a vida, Deus tem poder sobre a morte. Deus tem poder sobre todas as coisas. E quando Ele quer fazer justiça, por isso que às vezes nós precisamos estar preparados, porque a justiça de Deus não será a nossa, você entende? Deus não vai fazer justiça como a gente pensa que Ele vai fazer. Ele vai fazer conforme a vontade dEle. E às vezes a vontade de Deus não é a nossa, irmãos. Às vezes o negócio é sério. Às vezes vai ser assim, uma justiça muito forte. É por isso que Deus está te preparando. Aí a Bíblia diz aqui, ó: e aumentando, como eu li, dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. Aí você vai observar que as entranhas dele saiu e que ele morreu com terríveis agonias. Mas você vai observar que havia sobre ele uma palavra. Havia sobre ele uma sentença. Antes disso acontecer, Deus revelou. Deus usou o profeta Elias para mandar uma carta para ele. Porque não tem nada oculto que não venha ser manifesto. Então Deus revelou o que ia acontecer, para que ele soubesse que aquela sentença vinha de Deus. Então, Deus agora, através dessa palavra, esse mistério, tá te revelando o que vai acontecer, que vai acontecer uma grande justiça aí. Que é para quando começar a acontecer, você lembrar, Deus falou. Deus disse que ia colocar no leito. Deus disse que ia tocar. Porque aqui, é claro, Deus colocou ele num leito de enfermidade. Eu tô aqui para entregar o que Deus manda. Eu não tô aqui para enfeitar a palavra. Eu tô aqui para pregar ela como ela é. Ela é verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Deus bota no leito. Isso aqui é palavra. Deus bota gente perversa, gente que não se arrepende, gente que não quer nada com Deus. E gente que pensa que vai sentenciar o povo de Deus, Deus coloca no leito. Deus abre sepultura. Se não se arrepender, irmãos. É verdade, tá na Bíblia. Versículo de número 15, para você ver que antes de acontecer, Deus revela que vai acontecer. Versículo de número 15 diz: Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Você vai observar que Deus havia usado o profeta Elias para dizer: você vai ter uma enfermidade terrível. Você vai ter que ela vai aumentar dia após dia até que saiam as tuas entranhas. E isso aconteceu. A enfermidade aumentou dia após dia até que saiu as entranhas dele, segundo a palavra que o Senhor havia dito usando o profeta Elias. Ou seja, a palavra que Deus disse de justiça se cumpre. Eu não sei que injustiça você viveu, mas Deus está dizendo: eu vi tudo. E a sentença que eu falei que vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos, ela vai se cumprir. Quando Deus ele sentencia, quando Deus ele fala, quando Deus ele lança uma palavra dizendo: eu vou fazer justiça, ele faz, irmãos. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz porque ele é poderoso, ele é um Deus de amor. A gente escuta muito falar sobre um Deus, né, que cura, que liberta, que restaura, e ele faz isso tudo para a glória do nome dele. Mas ele também é um Deus justo, um Deus que faz justiça. A Bíblia diz que ele é um Deus que a ele pertence a vingança e ele retribui. Que ele é um Deus que se ira, sim. É verdade. Que ele é um Deus que permite muitas coisas. Porque a ele pertence a vida e pertence a morte. A ele pertence a saúde e a enfermidade. A ele pertence todas as coisas. Então o que Deus havia lançado sobre esse homem é: você vai morrer em terríveis agonias. Por quê? Porque você vai pagar o que você fez. O que você fez não vai ficar sem paga. O que Deus está dizendo pra você é: o que os teus inimigos fizeram não vai ficar sem paga. O que pessoas fizeram contra você, porque você sabe o que você sofreu. Você sabe o tamanho dos danos que você sofreu, aleluia. Você sabe o tamanho das dores que você sentiu. Jeorão havia feito muita gente sentir dores, chorar, ficar triste. E ele estava pagando pelo mal que ele fez. Então, irmãos, não existe esse negócio de: fez, tá esquecido, deixa pra lá, passou-se os anos e acabou. Não. Fez, paga. Fez, a recompensa chega. Fez, não se arrependeu, Deus retribui. Deus é um Deus de, aleluia, de vingança. Ele é um Deus que faz vingança pelo seu povo. Ele diz que a ele pertence a vingança e ele retribuirá. Então, o tempo de retribuição de Deus chega, tá na Bíblia. Havia sobre Jeorão uma sentença. Essa sentença não foi de Elias, não, foi de Deus, porque Elias mandou a carta para ele, o profeta Elias. Mas ele disse: assim diz o Senhor. Quem está dizendo é Deus, não sou eu. A sentença está sendo lançada sobre você, quem está lançando é Deus. Então, quando Deus lança uma sentença, sai da frente, vai acontecer. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Goste quem gostar, doa quem doer. Aleluia. Aceite quem aceitar. Problema de quem não aceita. Deus vai cumprir a palavra dele. Então havia chegado o momento de uma sentença sobre, aleluia, a vida de Jeorão. Porque o que ele fez seria retribuído. E o que Deus está dizendo é: o que pessoas perversas fizeram será retribuído. Terríveis agonias morreu este homem. A Bíblia diz mais:
O povo não lhe queimou aromas como se fez aos seus pais. Ele não era querido. Ele não era o rei que merecia. Aleluia. Então tem pessoas, irmãos, que elas não serão nem muito lamentadas. Isso aqui é mistério. Elas vão e pronto. Porque Deus está dizendo, não quero nem lamento, aleluia. Porque isso é forte, irmãos. Isso é de Deus. Não houve nem lamento assim por este homem, não houve nada. Ninguém, irmãos, nem queimou aromas. Ninguém fez questão, aleluia, de fazer homenagem para ele. Porque ele era um rei perverso. E tem pessoas que vão morrer, vão ser sepultadas e acabou. Mas Deus vai começar a tratar com essas pessoas agora pessoalmente. É entre elas e Deus, Deus e elas. É uma justiça que vem dos céus. E os seus olhos, guarde isso no seu coração, vai contemplar, porque Deus é um Deus que pesa os feitos na balança. O tempo de Jeorão pagar pelo que ele fez havia chegado. O tempo de pessoas pagarem pelo que elas fizeram chegou. Se você crê nessa palavra, declare amém. A justiça de Deus grande vai começar a acontecer. Que Deus te abençoe. Será diante dos teus olhos o que vai acontecer. Deus te abençoe.